como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Eliane Cristina, com aula de matemática. Hoje nós vamos ver como se lê fração e depois nós vamos trabalhar também com comparação de fração. Me acompanhe, por favor. Olha só. Nós temos aí, você lembra quando a professora falou na aula passada sobre a laranja? Que você pegue uma laranja e divide ao meio? Turminha, vamos para o meu exemplo da laranja. Lembra só? Nós tínhamos uma laranja, dividimos ao meio. Então hoje nós vamos trabalhar como se lê uma fração. Então, se eu dividir uma laranja e ela ficou em duas partes, eu tenho a fração de 1 sobre 2. Por quê? Lembra, na aula passada eu peguei uma parte da laranja. Então, é 1 sobre 2 que eu leio 1/2. Mas eu trouxe para vocês da seguinte forma. Primeiro, o número 1, ele fica na parte de cima desse traço. Nesse lugar que ele fica, eu chamo ele de N. Por quê? Porque ele chama aí, esse local chama numerador. Na parte de baixo, onde fica o 2, eu chamo de D, de denominador. Então, é essa forma que vem apresentando a fração. É o numerador e o denominador. E o que separa eles é um traço. Esse traço a gente vai ver no futuro que representa uma divisão, tá bom? Então, N de numerador, D de denominador. Agora vamos para um exemplo. Na aula passada nós vimos também pizza. Então nós temos aqui uma pizza, ela está dividida em 8 partes iguais e eu estou retirando uma parte dela. Qual é a fração que vai representar essa fração que eu estou pegando para mim? 1/8, é assim que eu leio, 1/8. E se eu pegar agora 2 fatias dessa mesma pizza? A pizza continua dividida em 8 partes iguais, turminha, mas eu peguei 2 partes, então eu tenho 2/8 da pizza. É assim que a gente se lê. Agora, nós vamos para um outro exemplo, várias pizzas. Nós vamos para uma rodada de pizza. Você já foi para fazer com os amigos ou com seus pais, para uma rodada de pizza? Que tal? É a festa da pizza. Nós temos várias pizzas aí. Então, vamos pegar aqui a pizza. Ela está sendo dividida em 6 partes iguais. Nessas 6 partes iguais, eu comi 3 partes, certo? Então, agora, se eu consumir 3 partes, quantas partes que ficou? Nós temos, então, 3 cestos. Então, olha só, eu consumi 3 de 6 partes iguais. Agora, olha novamente um outro exemplo aqui. Novamente, uma pizza dividida em 6 partes iguais, só que eu consumi 4 partes delas. Quantas partes que ficou aí? Sobrou 2 cestos. Professora, como assim? Uai, de repente essa pizza é um sabor que você não gosta e sobrou bastante, sobrou 2 pedaços dessa pizza. Na outra parte, olha só, até essa parte da pizza abaixo, ela quase não foi consumida, não é? Olha só, continua sendo dividida em 6 partes iguais e foi consumida uma parte. Quantas partes ficaram lá para ser consumidas? 5 cestos. É assim que eu leio. E o último exemplo, de novo, uma pizza dividida em 6 pedaços, eu consumi 2 pedaços. Então, quantos pedaços que ficaram aí? Pode ser um outro sabor que você não gostou. Eu tenho, então, 4 cestos dessa pizza. Então, olha o que nós vimos. Nós vimos fração, nós vimos as partes que sobraram ao invés de ser as consumidas e vimos como se ler essas frações. Vamos agora a um quadro que você também vai me dizer como que eu leio. Então, eu tenho 1 sobre 2, é uma fração, mas na verdade é 1/2. Eu tenho também 1 sobre 3, que na verdade é 1/3. Eu tenho um exemplo, 1 sobre 4, que é 1/4. E eu posso também pensar assim, 1 sobre 5, 1/5. 1 sobre 6, 1/6, 1 sobre 7,
um sétimo, 1 sobre 8, 1 oitavo. E no exemplo que eu deixei aqui, 1 sobre 9, 1 nono. Até aí, turminha, é tranquilo. E nós temos agora algumas frações com nomes diferentes. Quando os denominadores são 10, 100 e 1000, a forma de eu ler modifica um pouquinho. Olha só, 1 sobre 10 eu leio 1/10. 1 sobre 100 eu leio 1/100. 1 sobre 1000 eu leio 1/1000. Olha no quadro aí, a professora trouxe para vocês verem a forma de ler, a forma de se escrever também. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns aluninhos que na hora de escrever, ao invés de escrever ali centésimo com S, escreve com Z, viu? Fique atento, eu não sou professora de português, mas a gente acaba olhando isso, tá, turminha? Presta atenção, ó, milésimo é com S, centésimo com S, é onde a turminha na hora de escrever acaba errando, turminha. Tudo tranquilo por aqui? Nós temos agora outros exemplos que nós vamos acrescentar a palavra avos. Turma, quando o denominador é maior do que 10, eu acrescento a palavra avos, com exceção do 10, do 100 e do 1000 que eu acabei de ler para vocês. Então eu trouxe aí exemplos para vocês. Eu tenho 2 e o 13. Então, como que eu vou ler essa fração? 2, 13 avos. Olha, eu acrescentei a palavra avos. Outro exemplo, o 5, o traço, e o 87. Como que eu leio? 5, 87 avos. Novamente, a palavra avos. Outro exemplo, 7, tracinho e 11. Como que eu leio? 7, 11 avos. Turminha, tranquilo, viu? Olha, agora eu trouxe um número grande aí na fração, para você ver que é apenas acrescentar a palavra avos. Eu tenho 5, o tracinho e 238. Como que eu leio? 5, 238 avos. Turminha, eu quero agora que vocês vejam isso, que é muito tranquilo. A leitura, a fração, tudo muito fácil. Agora nós vamos ver, turminha, um outro conteúdo, por favor. Nós vamos trabalhar agora com comparação de fração, isso mesmo. Nós vamos comparar. Para que eu possa comparar, tudo quando a gente vai fazer uma comparação, eu tenho um referencial do que é maior, menor, do que é magrinho, gordinho. Sempre a gente nós temos a nossa própria comparação. Na fração também eu preciso de fazer uma comparação. Veja um exemplo de novo da laranja. Sim, de novo a laranja, turminha. Lembra, se eu peguei uma parte da laranja que eu dividi em duas partes, eu tenho um meio. Até aí nós vimos essa fração, vimos a leitura dela. Mas agora eu pergunto para você, metade da laranja, essa metade, ela é maior ou menor que a laranja toda? Não é menor? Você ficou com uma parte só da laranja. Então, é menor do que se você chupasse a laranja toda, não é? Eu uso o sinal de desigualdade ao invés de ser de igual. Por quê? Eu quero mostrar o que é maior, que é menor, tá? Eu coloquei aí que um meio é menor do que um no exemplo, usando esse sinal que chama de desigualdade. Mas muitos aluninhos, eles têm dificuldade na hora de utilizar esse sinal de desigualdade. E aí eu conto uma historinha para que você nunca esqueça disso. Olha só, eu quero contar para vocês uma historinha minha, inventada por mim, para que você aprenda e entenda melhor esse sinal de desigualdade. Você já foi a algum zoológico? Então, geralmente esses zoológicos existem em grandes capitais. Então, imagine que você vá num aquário e lá nós temos uns jacarés. E esse tratador desse jacaré não cuidava muito bem do jacaré. Não acabava levando comidinha para ele. E num dia de descuido desse tratador, esse jacarezinho fugiu,
Sim, ele fugiu. Pensa, um jacaré perdido. Só que esse jacaré estava com fome e ele está procurando comida. Só que ele é bem seletivo, esse jacaré. Ele decidiu que ele só vai comer coisas grandes, coisas maiores, coisas que realmente o atraem. Então, coisas pequenas não atraem esse jacaré. Por que eu estou te falando isso? Imagine uma boquinha do jacaré, uma bocona, né, professora? Uma boca enorme do jacaré. Então, nessa boca do jacaré, você sempre vai ver que quando ela ficar aberta, você vai entender que esse número é o maior possível, tá ok? Então, para você entender um pouquinho de quem é maior ou menor, não importa o lado que esse sinal vai estar. Ele vai estar sempre aberto para quem é maior. Então, lembre-se dessa fração da laranja. Lá temos um meio e temos um 1. A boquinha do jacaré não está aberta para o 1, então, lembre-se, o 1, então, ele é maior, bem maior do que você possa imaginar, tá bom? Então, a boquinha do jacaré vai ficar aberta para quem é maior. Lembre-se, esse sinal chama-se sinal de desigualdade. E aí, turminha, por hoje, então, nós vimos como se lê uma fração, nós vimos o sinal de desigualdade, lembramos e demos uma historinha para esse sinal de desigualdade. Sim, turminha. Olha, a aula foi bem tranquila, espero que tenha tirado a dúvida de vocês de como se lê. E na próxima aula a gente volta com mais assuntos de comparação de fração, vamos ver mais exemplos para vocês. Tudo bem? Fiquem bem e até mais na próxima aula.